E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende a como ter todo um pensamento em relação ao que você pode fazer diante do gráfico. Para você que chegou agora no meu canal, eu sou o Cadu Rinaldi e aqui nós trabalhamos sobre análise gráfica. Análise gráfica voltada para os mercados, ó, vai fechar ali duas taxas, vou pegar mais uma na sequência, ó. Fechou, positivaça, e já vou pegar mais uma entrada aqui na sequência. Já tinha feito um outro trade, pessoal, eu só não gravei o outro trade. Eu já tinha feito um outro trade aqui, ó, neste movimento, mas depois eu explico tudo certinho para você, o porquê do trade, o porquê eu fiz o movimento do trade. Ó, esse candle tá querendo vir buscar mais abaixo, eu não vou tomar loss aqui não. Não vou, eu vou entrar com 3 taxas aqui, ó, por quê? Eu vou explicar tudo para você o porquê. Aqui eu entrei com 5 taxas, ó. 2 vendidas e 3 compradas nessa região. E eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo uma compra nessa região desta forma, e pesada, mesmo você vendo aí que o gráfico está fazendo um candle de baixo. Quando você consegue entender as movimentações, quando você consegue entender aquilo que o gráfico está fazendo, você não aceita algum determinado loss. Vai fechar, tá lá. Ainda pegou uma taxa só, né? Deixa eu ver se ainda tem um movimento agora. Ah, Cadu, mas você arriscou ali um valor alto. Quando a gente sabe o que o gráfico está fazendo, pessoal, sem problemas. O problema é quando a pessoa arrisca um valor alto sem ter conhecimento técnico nenhum. Aí é o problema, né? Então aqui, ó, aqui eu tinha feito uma compra com 2 taxas. O preço retornou neste fundo aqui. Eu peguei com 3 taxas. Peguei 2 aqui, peguei 3. Ou seja, 3 menos 2, uma taxa de $40. Tá ótimo, tá ótimo. Quando você sabe o que o gráfico está fazendo, aí é tranquilo, né? Você precisa aguardar a movimentação. Então, desde o primeiro trade que eu fiz, esse aqui eu acabei não gravando, ó. A gente tem aqui o que aqui? A gente tem uma expectativa de movimentação técnica. Então, qual que é a expectativa aqui? De aguardar o movimento, fazer o movimento técnico. Agora aqui é uma vendinha, tá? Para ele vir buscar pelo menos aqui até esse pavio, ó. Vamos ver. Qualquer coisa, se ele não fizer a movimentação esperada ali, eu vou entrar com mais uma taxa ou 2 taxas. Gráfico está um pouco volátil e eu vou explicar para você também o porquê dessa volatilidade, o porquê que o gráfico está fazendo esses movimentos voláteis. Vou entrar com mais uma taxa aqui, ó, jogando o preço para baixo. Vamos aguardar o movimento. Você que é a primeira vez que chega aqui no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nada que está acontecendo. Todos os dias eu trago conteúdo aqui para vocês. Trago conteúdos de OB, trago conteúdos de Forex, para você ficar ciente de tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Vai fechar mais uma, tá lá pessoal, tá lá. Primeira entradinha comprado em região, segunda entradinha comprado em região, terceira entrada defendendo comprado na região e última entrada, aí eu vim buscar um movimento mais abaixo porque eu percebi que essa neckline não vai ser rompida agora. O que está acontecendo aqui no gráfico? Por que eu tive essa percepção de movimentos de compra e movimentos de venda? Vou explicar tudo isso para você. Quando você entende um movimento de reversão, o que você precisa se ater? Aos padrões que vão acontecendo dentro do contexto. Você aguarda a ação do preço te mostrar. Se a ação do preço não te mostrar o padrão de reversão, ou se a ação do preço não te mostrar o movimento de reversão por completo, o que você faz? Você tem que mudar a sua visão naquele momento para depois trabalhar de forma segura, tá bom? Então aqui, ó, nesse exato momento, mesmo sabendo que eu já estou numa região que eu posso começar a fazer compras, aqui não tinha possibilidade nenhuma de compra na região. Agora, era melhor eu buscar a região de fundo para sair fazendo compra, mas eu vou explicar tudo certinho antes.
quero deixar um recado. Você que chegou aqui no canal, eu tenho um e-book aqui que eu deixo de presente para vocês, onde eu falo sobre 16 padrões de velas. São 36 páginas de estudos, onde você pode estudar, baixar para você ficar craque aí em desenvolver seus estudos. Para baixar é simples este book, pessoal. Basta você ir no meu canal do Telegram. Como é que você chega no meu canal do Telegram? Através da descrição aqui do canal, abaixo da videoaula, você vai ver que tem uma descrição, descrevendo tudo que você precisa. Na descrição você vai ver lá link do canal do Telegram. Ou aqui, ó, na descrição do meu canal, tá? Falando do meu canal. Então você tem esse local para achar o canal do Telegram ou abaixo de cada videoaula. Entrou no canal do Telegram, o que vai acontecer? Você vai ver isso aqui, ó, mensagem fixada, tá? Essa mensagem fixada, você clica sobre a mensagem fixada, abre dois links. Primeiro link, segundo link. E aí o que você faz? Você pode escolher qual dos dois links. Já tem aqui, ó, mais de 27 mil downloads, pessoal. Então é um e-book que o pessoal utiliza bastante, baixa, para começar a entender um pouco sobre a ação do preço, tá? Depois que você baixa o seu e-book, o que você pode fazer? Você pode continuar aqui dentro do canal, porque aqui todos os dias eu faço o quê? Eu posto resultados de alunos. Além de postar resultados de alunos, eu coloco todas as aulas do YouTube que eu subo aqui em sequência, tá? Então, às vezes você perde alguma aula e você não foi notificado pelo YouTube. Por exemplo, tem muita gente que fala que nem ontem, eu subi aula, a aula do YouTube ontem. Tem muita gente que falou assim, não recebi a notificação. Por quê, pessoal? Eu já avisei vocês. Todas as vezes que você recebe a notificação do YouTube, você precisa necessariamente acessar a aula naquele momento. Se você recebe a notificação, você fala assim, agora eu não... Perdão, pessoal, espirrei aqui, perdão. Se você recebe a notificação e você não acessa a aula naquele momento, o que o YouTube entende? Entende que ele está te notificando, ele está gastando energia, ele está gastando o maquinário, o algoritmo para isso, e você não está nem aí. O que ele faz? Ele não te manda mais, tá? Então o certo é você ir lá no central de notificações, no sininho, clica, desclica, clica de novo, ativa novamente, que aí ele entende que você está começando a seguir novamente o canal. E quando você receber a notificação, automaticamente você tem que fazer o quê? Acessar. Nem que se for para acessar e deixar um like, tá? Acessa, deixa um like e depois você volta a hora que você tiver tempo. Por quê? Porque ele vai entender que você tem interesse na aula, tá? Então aqui no canal do Instagram eu posto toda a sequência, caso você perca, você tem aqui. Além dos alunos, né? Por exemplo aqui, ó, o Francisco batendo meta, ó, 4 e pouco da manhã, Francisco já fez o seu dia. Aqui você vê o Francis, ó, utilizando ferramenta Hunter, indicador Hunter, que eu posto lá no módulo 13, explico como funciona. O Francis aqui batendo sua meta, tranquilamente, né, Francis? E ainda ele escreve aqui o horário tal que ele fez. Deixa eu dar uma curtida aqui, um coraçãozinho, tá? Você também pode fazer isso, pessoal. Dá para eu ver se você está acompanhando ou não. Então o Francis aqui, ó, na noite, batendo meta. Aqui, pessoal, é o Leandro, né? Ó, quintou, 5h30 da manhã, dia de trabalho resolvido, compromisso até voltar. $900 para o bolso do estagiário de trader. Antes fosse, né, Leandro, estagiário, né? 4-0 nessa corretora $900, nessa outra corretora 4-0 para o pão do dia. Pão com leite dá para comprar, né, Leandro? Meus parabéns. Aqui é o Marcelo batendo meta, ó. Marcelo altamente lucrativo também. Teve um loss. Não teve loss, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas, sequência perfeita, Marcelo. Conhecimento liberta, isso é verdade. Aqui o Jonathan, só retificando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entradas de 50 pila. Tá bom, né, pessoal? 1/3 de um salário num dia. Tá bom, né?
Tá bom. Tem gente que não entende o poder do mercado financeiro. Você sabia que o mercado financeiro é o que mais emprega gente no mundo? Talvez você nem saiba disso, né? Porque o mecanismo para fazer as bolsas se movimentarem, o pessoal terceirizado ou terceiros que estão envolvidos, pessoal, qualquer uma pessoa aí na sua rua que tem uma carteira de ações, por exemplo, ele já está movimentando o mercado financeiro. Então é o setor que mais emprega no mundo e tem muita gente que nem sabe que existe isso. José aqui batendo meta, ó. Boa tarde, isso aqui foi ontem, utilizando o indicador Hunter. A aula que eu subi ontem, ó, padrões gráficos, aqui na aula do YouTube. Meta batida, aqui ó, Reginaldo, meus parabéns, Reginaldo, batendo meta. Ismael aqui também batendo meta, foi a primeira entrada dele no mês. Claudinei aqui ó, batendo meta, meus parabéns, 6-1. Francis aqui novamente batendo meta batida. Aqui é o Jonathan de novo, com mais resultados. Aula que eu subi de Forex, pessoal. Subi aí na hora do almoço que eu falei para vocês, talvez você não viu, mas você pode assistir. Leandro aqui, ó, 2-0 nessa corretora, 2-0, né? 900 dólares, tá lá, tá pago o almoço e mais 4, mais 6 nessa outra corretora. Aqui, aluno, ó, utilizando o indicador Hunter, batendo a meta, o indicador que eu falo para você lá no módulo 13, caso você queira fazer aquisição, é só entrar em contato comigo. Se não me falha, é o Fernando, ó, fazendo entradas, utilizando o indicador, ele mesmo. Meus parabéns, Fernando. Pessoal, depois se você quiser ver mais resultado de aluno, entra aí e acompanha, tá? Senão eu vou ficar aqui só falando de aluno. Mas por que eu gosto de mostrar os resultados dos alunos? Para vocês verem. Eu estou entrando no meu Instagram aqui, pessoal, que ele saiu e ia mostrar o meu Instagram, desapareceu, apareceu. Eu gosto de mostrar os alunos para você ver que realmente o ensino muda vidas, tá? Aqui o meu Instagram que é do Rinaldi, Tirdes com resultados, ainda com 60% para fazer parte do treinamento, EAD Hunter. Aqui você pode ver EAD Hunter, Stores, e aqui também, ó, você tem no link, muita gente manda na DM para mim do Instagram, fala assim, qual é o valor dos treinamentos? Na própria DM aqui do link você tem o checkout do treinamento de opções e o checkout do Forex. E aí você tem aqui ó, o meu WhatsApp e você tem o meu Telegram para você entrar em contato, tá bom, pessoal? Então depois de baixar o e-book aí, você pode acompanhar aqui no gráfico. Olha só o movimento técnico. O que estava acontecendo com esse gráfico aqui? Vamos lá? Vamos aprender de uma vez por todas como analisar uma região e entender a ação do preço na região. Por que Cadu, você estava comprando, estava tudo comprado, de repente você virou a mão no último trade, você vendeu? Porque o preço não fez a reversão do movimento. Por isso você tem que entender a ação do preço na região para entender se o contexto vai continuar sendo um contexto de continuidade ou de reversão. Então quando eu entro aqui ó, em Euro-USD, o que eu vejo aqui no Euro-USD? Eu vejo o preço trabalhando numa região onde eu tinha minha resistência e eu tinha meu suporte, tá? E tinha uma resistência lá de cima. Então o preço já vinha trabalhando no gráfico analítico numa grande queda, até parecendo um triângulo descendente. Perfeito? Perfeito. Ótimo. Qual é a expectativa do movimento ao chegar aqui? Tendência esticada demais, né? Abre aspas, fecha aspas. Esticada no sentido de saiu de um preço caro, chegou num preço barato. Expectativa que ela venha fazer movimento de compra na região. E por que isso, pessoal? Porque se você analisar aqui, ó, o gráfico em um dos movimentos de reversão, ele pode fazer o movimento do chamado ombro, cabeça e ombro. Só que essa expectativa é que ele venha romper região de neckline. Então eu tenho aqui, ó, região, a famosa região do quê? Eu tenho uma linha de resistência, deixa eu mudar
resistência, região de oferta. Aportuguesando, eu tenho aqui a linha do pescoço. Linha do pescoço do quê? Do ombro, cabeça, ombro, tá? Que é o padrão de reversão. Então, quando o preço chega nessa região, forma este padrão de vela, forma um movimento técnico de continuidade no preço, essa entrada aqui eu acabei não filmando para vocês, né, pessoal? Eu tenho aí a expectativa, então, por estar num suporte de algumas horas lá no passado, a possibilidade deste meio que triângulo descendente ou uma tendência que já estava caro, estava barato, dela fazer a reversão do movimento. Pois bem, essa é a expectativa, tá? Cadu, o que acontece se ela não fizer o movimento esperado? Ela tem que fazer o rompimento da linha do pescoço para fazer movimentação de uma nova estrutura, tá? Então, ela precisa necessariamente romper esta região para começar um novo movimento. Cadu, e se ela não fizer o movimento deste rompimento, e se ela não fizer essa nova estrutura, o preço vai continuar trabalhando do jeito que ele está trabalhando, pessoal. O preço vai simplesmente fazer movimento de ruptura abaixo e vai continuar a sua linda tendência. Então, nós temos essas expectativas da movimentação. E aí, por mais que você analise o gráfico, veja contexto e veja cenários possíveis, cenários diferentes, o que você precisa entender como um operador? O que o preço vai fazer nessa região, tá? Por isso a paciência, a disciplina. Será que o preço rompe essa região? Será que o preço trabalha abaixo? Como ele vai fazer essa movimentação? E aí que vem o trader. A análise, o entendimento. Então, o primeiro passo, já fiz uma compra nessa região, padrão de vela, preço falhando no movimento, poderia ser uma armadilha para reversão de movimento, fiz entrada, perfeito. Preço retorna na região, ó. Qual a região que o preço retorna aqui? Ó, ele para na região da neckline, fundo que formou, ele volta onde? Ó, nessa outra região que era do ombro. Preço retorna aqui novamente, ó, volume de baixa caindo, entro comprado. Por quê? A expectativa ainda é que ele rompa a região de linha do pescoço e faça movimento de reversão. Por isso que eu tenho que acompanhar a ação do preço. Por enquanto, o que a ação do preço me mostra? Me mostra a possibilidade de continuidade. Pois bem, entro aqui com duas taxinhas. Qual era a expectativa aqui? Como ele fez movimento em região de 50%, faz movimentação, deixa padrão de vela aqui em 50%, a expectativa é que ele continue a sua movimentação de alta. E o que acontece? Faço entrada com duas taxas já. Por quê? Está claro que o movimento vai buscar a linha do pescoço. E o que acontece? Ele não faz a busca da linha do pescoço, ele reverte num movimento de baixa. Pois bem, para ele reverter no movimento de baixa e romper essa região, ó, ele precisa de muita força, pessoal. E olha só, o volume não está aquela coisa. Então, quando o preço chega próximo a essa outra região que ele pode fazer uma consolidação nessa região, eu entro com 3 taxas, porque eu falei, não vou tomar loss, a força aqui é de alta nessa micro-região, ó. A força é de alta, pessoal. Eu não aceito loss aqui e faço minha defesa. Não aconselho isso para ninguém. Isso é uma certa experiência que você tem, um time de movimento, entender muito bem a região. Então, em 50% da movimentação, como ele não continuou o movimento, e era uma taxa pesada, seria um loss pesado, eu entro mais pesado ainda para segurar o movimento. Como todas as velas nas regiões, ó, tá deixando pavio, pessoal? Como eu entrei exatamente no tempo que eu poderia entrar, se ele fizesse um movimentinho aqui no pavio, ó, como ele fez, eu já sairia positivo. Pois bem, aí 2 taxas erradas, 3 positivas, saí ainda com uma taxa positiva. Maravilha, né? Uma defesa excepcional. Preço volta na região, aí sim eu viro a mão, porque ó,
preço não rompe região, não busca região, fundo nesse movimento, 50% aqui, volume entrando, aí sim eu entendo que o gráfico não vai romper a linha do pescoço, o gráfico vai continuar o movimento, então eu aborto esse movimento de alta, eu esqueço que aqui existe possibilidade de continuidade de movimento e continuo a grande queda da tendência. Mas você percebeu que o cenário até então, a famosa ação do preço ou price action nessa região, ainda me dava todo o ensejo de compradores na região para romper a região. Quando ele não me mostra força e entra vendedores na região, pronto. Aí eu entendo que ele não vai continuar e viro a mão para fazer venda e faço mais uma venda linda ali com 2 taxas. Fechando uma entrada positiva, 2 positivas contra 3, mais uma aqui 4 positiva e mais 2 aqui 6 positivas nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira que pelo mundo o tarifaço começou. Você pode ver que em determinados momentos, escrevi errado tarifaço, mas você entendeu, tá? Em determinados momentos o gráfico você fica sem liquidez, em determinados momentos o gráfico fica sem lógica. Por quê? Eu estava lendo uma matéria ontem da Remessa Online, até estava comentando com o John ontem, fazendo uma aula com ele, que muitas bolsas e muitas grandes instituições estão esperando esses primeiros 15 dias de agosto para ver como o mercado cambial reage às tarifas aí impostas pelo mercado USA, né? Ou USD, o dólar, aí, a moeda que toma conta do mundo. Então, alguns mercados cambiais, o que vai fazer? O pessoal vai tirar o dólar aqui da Bolsa Brasileira, como aconteceu o mês passado, foram 6 bilhões de dólares tirados da Bolsa Brasileira, vai tirar da Bolsa Brasileira e vai mandar para a Bolsa Americana. Ou tira da Bolsa Brasileira e manda lá para Londres. Né? Ou tira da Bolsa, por exemplo, da Índia e manda o dinheiro lá para Londres, ou manda lá o dinheiro para os Estados Unidos. Então, só o mês de julho aqui no Brasil saiu 6 bilhões de dólares. Então, essas transações que aconteceram no final do mês de julho aí já, esperando esse tarifaço mundial, eles deram uma desacelerada agora e o mercado cambial está esperando ver qual vai ser a reação do mundo. Só que, para nós, caiu a conexão aqui, pessoal, para nós o que muda? Nada, não muda nada. Se o mercado estiver caindo, eu vou vender, vou ganhar meu dinheiro. Se o mercado estiver subindo, eu vou comprar, vou ganhar meu dinheiro, tá? A única coisa que você tem que saber é a análise gráfica, entender contexto, compreender o que está acontecendo como indicador econômico no mundo para você não fazer feio na hora da análise. Quiser aprender de verdade, será muito bem-vindo. Quiser ter essa compreensão do gráfico, esse entendimento lógico, conhecer a lógica dos gráficos e a profundidade da análise, você será muito bem-vindo, pessoal. O treinamento eu costumo dizer que é preço de pão com manteiga, simples, barato, você pode parcelar aí, fica menos de um lanche por mês e você pode ter o suporte total comigo, suporte direto comigo, onde eu vou poder corrigir os seus resultados, corrigir o seu diário, corrigir as suas análises para te ajudar aí a entender mais o movimento do preço em relação à causa do movimento. Parece que agora minha internet caiu de vez. Ainda bem que nós encerramos aqui as análises, né? Opa, tá voltando. E hoje nós falamos um pouco mais sobre entender, né? Analisar a ação do preço para identificar a reversão do movimento. Então, se você consegue identificar a ação do preço ali na região, você vai ver se vai ter reversão de movimento ou continuidade na região. Então, o que falamos hoje? Falamos hoje sobre a ação do preço, tá? Falamos ação do preço. Essa é a palavra-chave, você que chegou até o final. Depois, quando for deixar o seu comentário, o seu like, escreva aí nos comentários a ação do preço. Eu vou entender
que você chegou até o final. Inclusive, você que ainda não colocou, coloca de que país você fala, de que estado, que cidade. Isso é muito legal para a gente interagir aqui, tá bom? Será muito bem-vindo ao treinamento. Você que quer também fazer parte da aquisição do indicador Hunter, é só mandar uma mensagem para mim, como eu explico lá no módulo 13 como funciona. Treinamento de opções, treinamento de Forex. Se você não assistiu a aula de Forex que eu subi a 12h15 hoje, assista, é a aula anterior a essa também, para você não ficar de fora e começar a entender sobre os mercados e se tornar aí um Hunter. Tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fui!